máscara, eu continuo. Eu falo, daí a gente tira a máscara. Olá, nós estamos de volta com o seu RSN Entrevista. Eu quero perguntar uma coisa para você. Sabe quando você encontra uma pessoa e você para conversar e a conversa, o bate-papo flui de uma maneira tão gostosa que quando acaba você diz assim, meu Deus, eu nem vi o tempo passar? Pois é bem sobre essa sensação, esse estado de bem-estar, que tem um nome específico agora, que é a Flow, e é sobre isso que eu converso com o psicólogo Giovanni Caetano Jaskuski. Bem-vindo ao nosso estúdio, eu acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui, né, Giovanni? Nesse novo estúdio é a primeira vez, né? Acho que a gente fez uma entrevista lá no outro. Ah, quando era no Araucária ainda. Isso, sobre a saúde mental, né, e a pandemia. Começo da pandemia. Quando ninguém sabia o que ia acontecer, como que as pessoas e o próprio vírus ia se comportar. Pois é, mas que prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Justamente nessa etapa em que a pandemia já está em declínio, né? Mas antes de nós conversar, nós vamos tirar a máscara, porque nós nos encontramos num distanciamento permitido pelos protocolos sanitários de enfrentamento justamente contra a Covid-19. Bom, Giovanni, me fale sobre o que é o Flow. Então, Steph, até o Flow, ele surgiu assim na minha vida agora com umas pesquisas da questão de saúde mental. Até a questão da pandemia, né, onde eu achei o Mihaly, Csikszentmihalyi, que fala sobre Flow. Ele fez uma pesquisa com 8.000 pessoas após a Segunda Guerra Mundial, e aonde que havia satisfação nas pessoas, mesmo com todas as mazelas, todos os conflitos, aonde ele relata que desde a filosofia, desde o início, né, da humanidade, sempre há uma busca de felicidade. Só que essa busca de felicidade, ela sempre é prometida, quando você tiver uma determinada idade. Se eu era criança, eu era feliz, né? E não sabia. Ou quando você estiver no colégio, você vai ser feliz. Quando você completar 18 anos, tiver a tua carteira de motorista, você vai ser feliz. A felicidade existe. Isso que, né, que eu vou... Né? Então, ela existe, né, esse ponto, né, que é. Daí, de repente, eu chego aos 18 anos, quando eu tiver meu trabalho, ter o meu dinheiro, daí eu vou ser feliz. Daí eu consigo o trabalho, daí eu preciso de alguém. Quando eu tiver um namorado, uma namorada, ou alguém, se relacionando com alguém, eu serei feliz. Quando eu casar, eu serei feliz. A gente acaba terceirizando e jogando a nossa expectativa em cima do outro, né? Do externo. Parece que é o externo que vai me completar. Justamente. E na verdade eu esqueço de investir em mim. E aí eu tô na busca da felicidade. Daí é quando você tiver filho, daí é quando o filho crescer, é quando você tiver uma casa, quando você tiver um carro, quando você se aposentar, você vai ser feliz porque daí você não precisa trabalhar. Daí começam a vir as doenças. Daí você fica com uma esperança que talvez a felicidade seja uma vida eterna após a morte. E a gente não é palpável a nossa felicidade. E o que ocorre? Por que Mihaly vem com essa teoria, com essa pesquisa? Que a felicidade não é um estado de relaxamento, né? Tanto que o Flow, ele está associado à psicologia positiva, né? Que é o quê? Que é uma das premissas que fala sobre a questão felicidade. Só que a busca da felicidade, ela se torna sempre uma busca, ela não é palpável. Agora, o que Mihaly fala? Que não é um estado de relaxamento que nós estaríamos felizes. Não, totalmente diferente de livros motivacionais, que a felicidade é isso, é a forma de como pensar, a forma, né, que de repente você escuta, você lê, mas no outro dia vem os problemas, as dificuldades e passam por cima da gente, deixando a gente num quadro depressivo, angustiado, triste, entediados com algumas coisas, e a gente não tendo habilidade de lidar com a vida. Então, o que é o bacana, que eu vejo, né, que me encantei com o Flow, que é uma relação de realidade da vida. Nós temos que ver que as crises existenciais, ou seja, elas sociais, elas vão existir.
Nós passamos um processo de pandemia, né? Passamos num processo de perdas, doenças. Não existe uma morte futuramente que a gente vai morrer feliz, sorrindo, né? A gente está aí, a probabilidade maior é de repente de passar por crises, né? Por doenças. Então o que ele relata? Mas como que eu vou viver, né, em flow, nesse fluxo, numa energia de bem-estar? Aonde que está a aceitação da realidade da vida? Então nessa pesquisa de 8.000 pessoas, ele fez com atletas, com médicos, né, profissionais da área de saúde, pessoas que saíram da guerra. Vários perfis, mas o que era satisfação? E essas pessoas tinham prazer pela vida, mesmo vivendo com situação de dificuldades, problemas ou uma questão social que seria a guerra. Daí o que vem? É uma imersão. Flow seria uma imersão, seria uma concentração, seria você enganjado numa determinada tríade de prazer, de engajamento e felicidade. Que é, por exemplo, se eu tenho prazer pela vida, mas como que eu vou ter prazer sabendo que eu tenho dificuldade? Sendo que as próprias dificuldades, elas têm que se tornar prazer na vida do indivíduo. Que eu preciso ter de caminhar, por exemplo, questão do trabalho, por exemplo, uma pessoa, um atleta, ele quer sempre superar os seus limites, mas ele precisa superar esse limite, então ele chega em casa dolorido, cansado, mas ao mesmo tempo naquela sensação de que amanhã eu vou correr mais. Se eu tenho que saltar, eu quero saltar mais. Se é o equilíbrio, por exemplo, de uma ginástica, né? De superar os limites junto com a música. Um próprio médico, quando ele está fazendo uma cirurgia, ele está para salvar a vida de uma pessoa, mas ele está numa imersão tão grande que passa o tempo, ele não se preocupa com o tempo, ele não se preocupa com ele perde a noção do tempo. Esse é o estado, é o flow. Esse é o flow. É o estado que mais marca, é o momento em que você deixa do teu eu e você acaba sendo absorvido por essa energia. Sensação, pela energia. Então a gente pode dizer, na verdade ele acaba fazendo valer a premissa de que não existe felicidade completa, sempre, permanente, mas que seriam momentos de felicidade. Se você tem uma vida enganjada, principalmente naquilo que você faz, você consegue se concentrar de tal forma que você chega a estar nesse estado de Pois é, mas é um novo conceito, né, Giovanni? Porque o conceito que normalmente a gente tem de felicidade é outro. Sim, é a busca. É a busca. É a busca, ou você precisa ter para você ser feliz e às vezes você não encontra. Então, a gente pode dizer que a gente é feliz todo dia, praticamente. Todo dia. Então, faz parte da nossa vida, né? Como que é a nossa programação mental? Né? A que foco que nós estamos? Qual que é o feedback que nós recebemos? Por exemplo, agora quando eu tomei o gole desse café, que eu entende que delícia, né? É um momento, mas é um momento que nós estamos numa vida, por isso que ela está associada até a mindfulness, né? Que é estar pleno, a gente contemplar os momentos na vida, mesmo que eles sejam que exija de nós a superar os nossos limites. O desconhecido, ele é importante na nossa vida. É nós saber como a gente conseguir viver a realidade. Eu acho muito bacana porque é a realidade da vida. Não tem como eu fugir. Mas isso tem a ver com identificação? Eu te pergunto pelo seguinte, vamos pegar como exemplo, eu vou pegar como exemplo a minha profissão, o meu dia a dia. A gente escreve muitas matérias por dia, muitas reportagens por dia. Mas tem algumas que é muito louca, porque quando, no meu caso, eu estou entrevistando uma pessoa, eu estou conversando com ela e a matéria cai, se incorpora, sabe? Muitas vezes eu estou entrevistando a pessoa e eu dou risada. Eu digo, olha, eu estou dando risada porque eu estou com a matéria pronta na minha cabeça. Então, pode ser uma identificação com a pessoa, pode ser uma identificação com o tema. E o próprio estado mental teu, de você chegar a uma sintonia, nossa, isso daqui já, entende? E a satisfação de trabalhar seria quase como uma coisa meio mágica, sabe? Aquele momento em que as coisas fluem de tal forma que você chega a sentir isso,
né? De repente de vir do nada, te dá um prazer, uma satisfação e até uma questão assim de você, orgulho de você mesmo. Essa é uma relação que a gente, não é que a gente busca, eu não gosto muito da palavra buscar, que a gente precisa vivenciar momentos que são os momentos, é no trabalho, é na casa, é você com você. Até o Flow fala, né, sobre a autotélica, que é o teu eu, é pra você. Quando que você se sente bem? Quando que você está com você de uma forma satisfeita consigo mesmo, nas coisas que você faz? Por exemplo, um alpinista ele está na montanha, mas ele chega a isso que você falou. Ele sabe dos perigos, vento, todo aquele perigo. Mas é o desafio, né? Mas o desafio, Superação. a superação, né? Superando os limites dele. E isso joga ele num estado de energia, tendo que ele é absorvido tão forte que ele não existe pensamento entre passado e futuro. Ele só está naquele momento. E aquele momento, o eu dele não é mais o eu dele. Ele é a montanha. É como um artista, quando está fazendo, né, a poesia, da música dele, da excelência da poesia. O próprio médico, quando está ali salvando vida, mexendo com o coração, né? Para ele nada importa, mas a satisfação que ele tem de estar fazendo aquilo é enorme, que deixa ele, que ele não faz até pelo trabalho, mas sim pelo prazer daquilo que ele está fazendo. O cantor, né? Por exemplo, esses grandes eventos, né? Quando eles estão cantando, você pode ver, a plateia é tão grande que eles parecem que, entende? Não é eles, não é, ele é a música, ele não existe o corpo. Então esse estado para nós, né, seria considerado um estado de êxtase. É contemplar a vida. E quando a gente está contemplando, a gente promete em contemplar quando tiver. E isso impacta diretamente em todas as tuas ações. Todas as ações. Olha, Steph, agora você falou tudo, porque todos os fatores de nossa vida, nosso estado neurológico, nosso estado mental, nosso estado psicológico, nossas metas, focos, objetivo, qual que é? Chega a um ponto, por exemplo, Frank, né, tem um livro, Sentido da Vida. Qual que é o sentido da nossa vida? Será que nós sabemos o que? Ou a gente quer buscar o sentido? No Flow você parece que tem uma missão em alguma coisa. Você encontra um sentido para sua vida. Você sabe, Giovana, que num dia desses a gente tava conversando com a minha filha, né? Já tava debatendo assim. Aí ela falou, mas qual que é o sentido da vida? Você trabalhar, comprar, ter as coisas, procriar e daí morrer. Olha aí, ó. O condicionamento, né? A gente, então, quando entramos agora, tem até de Sartre também que relata a questão da liberdade. Aonde que está a nossa liberdade se a gente já nasce condicionado? Sim. Você já nasce com nome, você já nasce com uma etnia, você vai ser assim, você vai torcer para esse time, você nasceu para essa religião, você vai ser... E ensinam para nós, por isso que é muito interessante, porque ensinam para nós no início de carreira da nossa vida, até os 10 anos, que a gente é um super-herói, que a gente é o mais bonito, o mais lindo, que a gente vai ser o príncipe, princesa, que a gente vai ter sucesso, que é o melhor. Mas pegamos aí, quando nós começamos a buscar a nossa identidade, começa a vir perda, não sabemos lidar com a perda, não sabemos lidar com o conflito, não somos preparados. E daí a vida vem nos massacrando, vem nos ensinando. De acordo com a idade, a gente vai aprendendo a lidar com emoções que a gente não lidava quando tinha 17, 18 anos. Então, até a educação, a psicoeducação emocional, ela é muito falha, porque não ensinam nós, tende a ter, a gente precisa vivenciar para a gente aprender. Claro que isso é importante, mas a gente precisa aprender que isso vai fazer parte da nossa vida, e a gente vai passar por isso. Tanto tende... Pois é, mas pegando um gancho nisso já e aproveitando essa tua fala, a gente está saindo de uma pandemia. Sim. E está saindo com uma bagagem de muitas perdas, né? Principalmente perdas físicas, que a gente sabe que a morte
é a única coisa certa na vida de todos, mas a gente não consegue aceitar. Isso. Né? E então, com essas perdas, as máculas são muito grandes. Como você entrar em flow, né? Numa situação dessa? Então, aí tá, são os desafios, são os desconhecidos em nós, mas as habilidades que a gente adquire ou deve adquirir para lidar com esses estados mentais. Isso depende de família para família, de indivíduo para indivíduo e de bagagem. Por isso que até o que diferencia o flow é isso, que é o que é a realidade da vida. Então, a nossa mente, ela foi criada, tende para ela cicatrizar algumas determinadas rachaduras, ou poderia dizer alguns medos, traumas ou doenças adquiridas através de catástrofe, morte, desesperos, pandemia, doença. Então nós temos um tempo determinado que nós contemos essas mesmas substâncias para minimizar. Tem o luto, né? Tem um processo de perda, tem um processo de mudança. Então nós temos essas na nossa mente, todas as emoções que existem na nossa mente, elas são para ser vivenciadas. E a gente vai vivenciar querendo ou não. Não é eu que vou ser o controlador independente. Então o que nós precisamos? De repente trabalhar a própria aceitação. Né, que é difícil para a gente trabalhar a aceitação do meu estado mental. Então por isso que o flow ele vem, desafios. A nossa vida ela tem que ter os desafios, mas principalmente os desafios daquilo que faz você superar os seus limites. E os limites eles podem ser emocional, né, ele pode ser financeiro, ele pode ser conquistas, né, que você queira adquirir. Então, quando você está enganjado, você tem uma vida plena. Você vai passando, aceitando e esperando até o grande dia final da gente mesmo. Tá. Qual a dica que você dá a quem está nos assistindo nesse momento para que trabalhe? Porque, na verdade, é uma releitura, é uma reeducação de tudo que a gente vem tendo até agora, né? Isso. O que as pessoas devem fazer para ter essa introspecção, para entrarem nesse estado mental de satisfação? Então, o flow, né, o que é? Ele não está no amanhã. Ele está no amanhã num planejamento. Sim. Mas esse planejamento, ele não quer o destino final. Ele quer que você vivencie cada passo e cada etapa da sua vida. É como se fosse você ter um projeto existencial, né? Ou você ter um projeto de uma própria construção externa, mas que você possa ter prazer. É muito importante a gente focar no que a gente gosta, porque você não vai fazer bem, estar bem, se você está fazendo uma coisa que você não tem prazer, que você não está enganjado, que não te traz felicidade. Mas nem sempre isso é possível. Não, nem sempre é possível. Por isso que você vai ter que o quê? Aceitar. Você vai ter que estar preparado para passar pelo processo, né? Seja um processo positivo e negativo. O flow, ele não relata que nós só temos os processos positivos. Esse que é o interessante. Que nós temos que vivenciar com os processos negativos. E está em nós adquirir o conhecimento, a habilidade para você sentir esse estado de flow. Naquilo que você constrói. É possível chegar a esse estágio sem ajuda profissional ou tem que ter uma ajuda profissional? Então, na verdade, você pode vivenciar o estado de flow no trabalho, na vida pessoal, com os filhos, brincando, com a espiritualidade, com vários fatores. Mas talvez você não se perceba. Você tem ótimas experiências de vida. A gente tem experiências que são marcantes, mas não talvez assim um estágio do flow. Né? O que é? A psicoeducação de como você perceber, como você de repente pintar um quadro. Aquela pessoa naquele exato momento em que você perde a fome, você não tem fome, você não vê a hora passar, então você não está preocupado entre problemas do passado ou problemas do futuro, você simplesmente está imerso naquele bem-estar,
que flui energia, que seria uma substância química, né? Pode ser semelhante à serotonina ou dopamina, mas essa substância que leva você a um êxtase, que você está ali. Que nesse estágio você está no aqui e no agora. Isso dá segurança, dá confiabilidade, dá prazer, né? O bem-estar. Autoestima também, né? E autoestima. De certa forma é um tipo de empoderamento, né? Empoderamento, né? Então o flow, ele é o momento em que a gente deve prestar atenção na nossa vida. A gente não presta muita atenção no aqui ou no agora. A gente vive entre o amanhã e o passado. Entende? E isso gera ansiedade, isso gera o medo, isso gera insegurança, isso gera, né, constrangimento, tédio, irritabilidade, raiva, mexe com toda a nossa estrutura psicológica. Então, quando a gente busca, de repente, estar concentrado no aqui, no agora, você não tem espaço, parece-me, para pensar em negatividade, em coisas. Então, você acaba vivenciando. É uma imersão dentro daquilo que te causa prazer. Que te causa prazer. Ótimo, fantástico, isso mesmo. Bom, Giovanni, eu acho que a gente entrou em flow aqui, né? Nosso tempo. Sim. E a gente continuaria tratando desse tema aí por muito tempo ainda. Né? É uma conversa muito prazerosa. Isso. Né? E é uma questão de percepção, né? Percepção. Você perceber que você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer e, consequentemente, você está feliz. Está feliz, ótimo. Fica a dica. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, né, por você estar presente aqui. Por favor, sempre você tem uns assuntos bem bacanas para a gente conversar. Muito obrigado, eu que agradeço. Quem nos acompanha. Até na próxima live, até eu vou sugerir o seguinte: eu vou abrir para perguntas. Então, como a gente anuncia a live de quem vem, né, durante o dia, então do próximo assunto que a gente for tratar com o Giovanni, quem quiser esclarecer dúvida, alguma coisa, pode nos mandar pelo WhatsApp da rede, né? E tem o número do telefone no nosso portal, e aí a gente pode até fazer essa troca, né, com quem está nos assistindo, que eu acredito que é um tema, principalmente a questão de saúde mental. Ótimo. Saúde mental, nesse momento, é um assunto que é uma questão até, para mim, de saúde pública, né? Isso. E essa questão de saúde mental, com o flow, entende? Com a psicologia positiva, ela é fundamental. Ela ajuda mesmo por essa questão de a gente perceber também a realidade da vida. E às vezes a gente tem que passar pela realidade da vida, mas aqui a gente não pode ficar numa imersão negativa. Sim. E sim buscar, tem de superação. Muita coisa depende muito da gente mesmo, né? Isso mesmo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Giovanni. Obrigada ao Robson, que está nos auxiliando, a Valerie, que está também nos bastidores, né? E obrigada mais uma vez a você que nos acompanhou, mas fique ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br, que daqui a pouco tem uma matéria muito bacana. Nosso departamento de jornalismo está trabalhando a todo vapor, e uma das matérias que está sendo preparada, talvez para a última da noite dessa quarta-feira, é que o Guarapuavano, um advogado muito conceituado, o Dr. Clemerson Merlin Cleve, mora em Curitiba hoje, mas ele é um fortíssimo candidato a ocupar a 3ª cadeira da Academia Paranaense de Letras, que ficou vago com a morte do Dr. René Ariel Dotti. Então você vai ver essa matéria e muitas outras, então, no seu portal. Obrigada e até a próxima entrevista.